Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa Aroma Live de hoje. Hoje é um horário diferente, né? Hoje o horário tá diferente. Estou aqui fixando um comentário. Vamos lá. Sejam todas muito bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Hoje a gente vai ter um tema super mega especial e vamos ter convidada também. Hoje nós vamos falar sobre 7 segredos para desbloquear o medo, né? E como a aromaterapia pode ajudar nesse sentido, tá bom? O objetivo dessa live é explicar as origens do medo, né? Como ela afeta a nossa mente, como ela afeta o nosso corpo e como a aromaterapia de fato pode ser utilizada, né? De forma segura e personalizada, né? Com o intuito de desbloquear todo esse medo, tá bom? Então, desde já, eu já quero que você compartilhe bastante essa live, envie aí para alguém que precise dessa informação, né? E para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e entregue cada vez mais para mais pessoas, tá bom? Mas me conta, primeiro eu quero saber, quem aí já sentiu medo? Quem aí sente medo? Aquele medo que bloqueia, que paralisa, que dificulta toda a nossa vida. Me conta que eu quero saber. Você já sentiu esse medo? Eu já, gente. E é muito complicado. É muito complicado mesmo. Então, medo de uma profissão nova, medo de não dar conta, né? De algum problema, enfim, de não dar conta das demandas do dia a dia, medo da crítica, medo da rejeição, medo de indicar os óleos essenciais, medo de usar os óleos essenciais. Me conta, você já sentiu? Eu já. Lá no começo, eu já senti medo de usar os óleos essenciais e de indicar os óleos essenciais, né? Medo de vender o meu próprio trabalho, medo de me expor aqui no Instagram. Você já sentiu isso? Me conta que eu quero saber. Me conta aqui. Eu quero saber. E aí, minha gente, eu separei uma frase aqui para poder começar essa live, né? Que é a seguinte: o medo é um alarme. Você escolhe se ele vai te travar ou se ele vai te preparar para agir. Anota aí. O medo é um alarme. Você é que escolhe se ele vai te travar ou se ele vai te preparar para agir. É para refletir. Então vamos lá. O que é o medo? Como ele surge? O medo, na verdade, gente, é uma resposta natural do nosso corpo, né? Do nosso organismo diante a uma ameaça específica, tá? Ele ativa ali o nosso sistema nervoso simpático e aí libera hormônios dali, como adrenalina, cortisol, né? E esse problema ocorre quando esse medo se torna excessivo, quando de fato começa a atrapalhar a nossa vida, né? Porque faz parte sentir medo, né? E muitas vezes o medo nos protege. Mas quando ele começa a ser paralisante, excessivo, aí a gente precisa de ajuda. Porque aí ele começa a impedir o nosso crescimento, começa a impedir as nossas ações e aí ele se manifesta. E de que forma ele se manifesta? Coração acelerado, a famosa taquicardia, né? Respiração curta, ofegante, suor excessivo, pensamentos repetitivos sobre o pior cenário possível, né? Não é assim que a gente se sente? A gente imagina tudo que é possível e é impossível quando nós estamos com medo. Mas, como eu falei, essa live, né, vai trazer 7 segredos para você desbloquear totalmente esse medo, para que você possa ter essa ajuda. E o primeiro deles é a origem do medo, exatamente. A origem do medo, ela importa mais do que o próprio sintoma em si. E por que eu tô te falando isso? Porque não é somente sobre qual óleo essencial usar para o medo. Ok, temos vários aí, eu trouxe vários aqui para poder falar para vocês que vocês poderão usar nessas situações, tá? Mas o primeiro segredo é entender a origem dele e aí sim escolher os óleos essenciais que vão atuar nesse sistema, né, nesse sistema nervoso, óleos essenciais adequados. Então, por exemplo, eu vou trazer exemplos aqui para vocês, tá? Se o medo gera insônia e aquela mente acelerada que não para o tempo inteiro, nós podemos usar o óleo essencial de lavanda, por exemplo, né?
que ele é um óleo que vai trazer calma, vai trazer relaxamento. Ele é um óleo também que vai ajudar demais com as preocupações excessivas e medos mesmo em geral, ele vai ajudar bastante, né? Aliás, estudos comprovam, né, que o próprio linalol, que é o componente químico da lavanda, o acetato de linalila, né, que compõe a lavanda, o óleo essencial de lavanda, né, estimulam o nosso sistema parasimpático e aí nos ajuda, né, a trazer todo esse relaxamento, né, toda essa questão. E aí também tem aquela ocasião em que o medo, como eu falei no começo, que ele gera um bloqueio, né? Então, a gente acaba, na verdade, procrastinando, né? E por conta do medo. E às vezes não é por nada, preguiça ou qualquer coisa, é simplesmente por conta do medo. E aí nós podemos usar óleos essenciais que possam, né, ajudar nesse sentido. Como, por exemplo, o óleo essencial de gengibre, né? Muito pouco se fala, eu acho, do óleo essencial de gengibre, mas ele estimula demais, ele é um ótimo estimulante e ele estimula mesmo essa ação, né? Essa disposição, essa autoconfiança. Eu acho ele muito parecido com a bergamota nesse sentido, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos trazer para a nossa realidade, né? Então, vamos imaginar que você postou um vídeo aqui no Instagram, né, sobre o seu trabalho, divulgando o seu trabalho, e você fez com todo amor, com todo carinho, você se esforçou, você deu o seu melhor, e aí então você recebe críticas. É muito chato, né? E a gente sabe que a internet tem muito disso. E aí o que acontece nesse momento? O cérebro, ele registra tudo isso, né, como um perigo, como uma ameaça. E aí toda vez que ele pensa em se expor novamente, o medo volta, o medo vem. E isso só não acontece nessa situação, mas em quantas outras, né? Falar em público, quantas e quantas outras situações isso pode acontecer. Então, ele acaba virando um loop ali, né, de sentimentos e acaba gerando bastante ansiedade, tá? E aí, vamos já para o segundo segredo. E qual é o segundo segredo para desbloquear totalmente esse seu medo? Esse medo, né, na verdade, que afeta muitas vezes, nos afeta muitas vezes, é o quê? Apoio terapêutico. Exatamente. Muitas vezes nós vamos precisar de apoio terapêutico. Às vezes o medo é tão forte, é tão grande, e às vezes você não consegue se desenvolver no seu próprio trabalho, você não consegue ter sucesso, ser bem-sucedida no seu trabalho por conta do medo, né? Então, está acontecendo ali algo internamente que está te bloqueando para que você tenha sucesso no seu trabalho, enfim, sucesso aí no que você se propõe, tá? E aí, muitas vezes, a gente precisa, sim, de um acompanhamento terapêutico. Exige acompanhamento terapêutico, né? Em muitas situações, tá, gente? Muitas situações mesmo. Às vezes, só o fato da gente não conseguir clientes, da gente ter uma crença limitante, de repente com dinheiro, com alguma coisa nesse sentido, já pode ser o suficiente para trazer esses bloqueios, essas questões, e aí a gente precisar de um apoio terapêutico, tá? Porque o medo, ele paralisa, gente, ele paralisa. Quem aqui já sentiu medo? Eu acho que todos nós, né? Em algum momento já sentimos medo. E quando o medo é muito forte, ele paralisa mesmo. Ele desliga a nossa clareza mental, a gente não consegue enxergar mais nada. E ele se manifesta de várias outras formas, como eu falei, procrastinação. Por quê? Porque você não enxerga as soluções, você não vê solução, então você não faz. Você não divulga, você não... Enfim, você não se expõe. Você não faz aquilo que você se propõe, né, por conta do medo. Aí você acha que você está fracassando, né? E não. Você se sente insegura, mesmo tendo conhecimento. E o conhecimento, de fato, é a chave de tudo isso. Mas em alguns casos, nesse caso aqui específico, onde a gente precisa de apoio terapêutico, nem o conhecimento será suficiente. A gente precisa de uma ajuda terapêutica maior, tá? E aí o que acontece? Você evita oportunidades por medo do desconhecido. Você
Quantas e quantas vezes perde oportunidades por medo do desconhecido. E aí você não evolui, você não vai para frente, você, enfim, fica estagnada, fica bloqueada, tá? Então, esse foi o segundo segredo, apoio terapêutico. Terceiro segredo, já estamos aqui no terceiro segredo. Reequilibrar o medo, exatamente. Só reequilibrando o medo que a gente consegue recuperar o controle da nossa vida de volta, o controle das nossas ações. E isso, gente, eu tô trazendo aqui para a realidade, né, da aromaterapia, da profissional da aromaterapia, a profissional que divulga teu trabalho na internet, a profissional, a consultora, né, que tá aí batalhando todos os dias. Eu tô trazendo para esse ambiente, mas isso acontece em várias situações, tá? Em várias situações. E aí, nesse campo, nesse terceiro segredo, como é que a gente pode, nesse terceiro segredo, como é que a gente pode reequilibrar tudo isso e recuperar o nosso controle? Por trabalhar óleos essenciais que ajudem a restaurar esse centramento, né? Trazer isso de volta, esse controle de volta. Esse controle, né, gente? Porque, na verdade, ninguém tem controle de nada, mas aqui, enfim, o contexto está trazendo isso aqui para vocês. E também recuperar a clareza, né? A clareza de tudo isso para poder começar a enxergar soluções e organizar essas soluções. Então, óleos essenciais que podem ajudar nesse sentido. Olíbano, o óleo essencial de olíbano, vai trazer aí um poder incrível para essas situações, né? O óleo essencial de vetiver vai trazer presença, vai trazer equilíbrio emocional. Se vocês não sabem, o olíbano, ele é uma árvore, né? E ele vive, vamos dizer assim, a origem dele é no deserto, né? Então é uma árvore que fica lá sozinha no deserto e simplesmente ela sofre muitas questões climáticas super fortes, muito calor, muito frio, e aí ela supera tudo isso, né? Ela é uma árvore muito forte. Se você olhar o olíbano assim, eu não sei se você já viu, você não dá nada por ele, mas ele é uma árvore que supera muitos obstáculos na sua origem, assim como o vetiver. O vetiver também é uma raiz, né? Ele é uma raiz muito forte, gente. E em muitos lugares, o que acontece? O vetiver, ele é como se fosse assim um capim. É uma espécie de capim mesmo, mas ele tem uma raiz muito forte, uma raiz muito grande, muito comprida. E em muitos lugares, ele é usado para segurar barranco. Exatamente, segurar barranco. Então, isso mostra a fortaleza que o vetiver é, né? E ele, de fato, ele vai trabalhar a presença mesmo, o equilíbrio emocional, ele vai trazer para o presente, para que você possa recuperar esse controle, tá, gente? Porque o medo, ele desliga total o nosso raciocínio, né? E aí, quando você entende isso e regula isso, você recupera todo o controle da sua vida. A Magda Castro tá falando assim, show. É verdade. Muito legal, né? Muito legal. Quando a gente pensa na planta, na característica da planta e consegue trazer isso para os óleos essenciais, é incrível, gente. É incrível, de fato. Você pensar no poder do vetiver como planta, no poder do olíbano como, né, planta, como árvore, você consegue entender realmente o poder dos óleos essenciais, tá? E aí, muitas pessoas só conseguem tomar ação ou só tomam ação quando estão 100% com certeza do sucesso, né? Então, só quando vai dar certo, só quando... Não é assim, gente, não é assim, tá? Essa certeza, ela não existe. Então, se você ficar esperando o momento perfeito por medo, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. O nosso cérebro, ele busca controle o tempo inteiro, para evitar a frustração, não é assim? Pois é, mas isso não existe. A Janine tá falando aqui, que legal, não sabia essa utilidade do olíbano. Uso mais para a pele. Exato, ele também é ótimo para a pele, ótimo, assim, é um regenerador incrível, incrível.
Mas se você não viu ainda, dá uma pesquisada na foto do olíbano, dá um Google aí e pesquisa para você ver a árvore do olíbano. É incrível, simplesmente incrível, tá? E aí, como é que vem, né, essa manifestação? Trazendo aqui para nossa realidade. Você quer aprender tudo sobre aromaterapia, tudo. Então você consome informação e você segue um profissional, segue outro e você não para. Mas você quer estar perfeita, você quer aprender tudo antes de divulgar seu trabalho. Isso não existe. E aí você se sente incapaz de atender os seus clientes, você se sente incapaz de vender seus óleos essenciais, você, mesmo já tendo conhecimento ou algum conhecimento, você está o tempo inteiro se sentindo insegura, né? E isso não é legal. E aí, quando você não passa essa segurança para o teu cliente, você não vende, né? Você não vende. E aí fica complicado. E aí você não inicia projetos por medo de falhar, por medo de indicar um óleo essencial e fazer mal para alguém e tudo mais, entende? E aí nós chegamos então no quarto segredo. Quarto segredo. Quem chuta qual é o quarto segredo? Quem aí quer dar um palpite? Quarto segredo para desbloquear o medo. Aliás, o que vocês fazem quando vocês sentem muito medo? O que vocês fazem mesmo, de fato? O que vocês... Não sei, qual é o ritual aí que vocês praticam quando vocês estão com medo? Me contem aí que eu quero saber. Nem me arrisco. Pois é, Magda, Vamos trabalhar isso aí. Então vamos lá, gente. Quarto segredo. Medo do fracasso está ligado ao desejo de controle. Exatamente. Então, nesse quarto passo aqui, concentra e vai. Exatamente. É uma opção. É uma opção, né? Isso aí. Aqui, nós podemos trabalhar óleos essenciais para o desapego do controle e aceitação do processo. Exatamente como a Magda falou aí, ó. Se concentrar e vai. A Janine tá falando, respiro mais profundamente. Ajuda bastante também. Ajuda. Porque aí vai aliviar toda aquela ansiedade e vai facilitar o processo, né? Faz total sentido estar ligado ao controle. Sim, sim. E isso acaba gerando ansiedade. Então vira um loop de sentimentos terrível. Simplesmente terrível. E aí, óleos essenciais para o desapego do controle e aceitação do processo. Vamos lá. Óleos para desenvolver confiança no caminho. Quem chuta qual é o óleo essencial? Tá fácil. Tá fácil. Quem chuta qual é o óleo essencial? O óleo da confiança. Para desenvolver confiança. Quem sabe? Ninguém vai arriscar um palpite? Óleo essencial de bergamota. É o óleo essencial do poder pessoal, do poder da autoconfiança, da autoestima, sabe? É o óleo essencial da confiança. É o óleo essencial de bergamota. Você também pode usar o óleo essencial de ylang-ylang, tá? Ele também vai ajudar nesse sentido. Também vai trazer aí toda uma questão, principalmente relacionada a trabalho, tá? O óleo essencial de ylang-ylang vai trazer muito isso. E aí, gente, nós não precisamos estar prontas para começar, tá? A gente precisa começar para ficar pronta. Seja o que quer que formos fazer, a frase é essa, tá? E aqui também, nessa questão, é o mesmo. Você que está trabalhando como consultora, você que está trabalhando com aromaterapia de alguma forma, você que vende óleos essenciais, você que usa os óleos essenciais no teu atendimento, porque não é só profissionais da aromaterapia, aromaterapeutas, né? A gente sabe que tem vários profissionais aí, terapeutas, esteticistas,
massoterapeutas, enfim, a gente pode usar os óleos essenciais em praticamente quase todas as profissões. Então, assim, não precisa estar 100%, sabe? Começa que você vai ajeitando no caminho, tá? E aí, eu te sugiro 2 caminhos, gente. 2 caminhos. Antes de falar o 5º segredo aqui, eu vou te sugerir 2 caminhos. O primeiro é o caminho do conhecimento. Então, no meu método, né, o CDA, eu te ajudo, eu te dou passo a passo para você indicar os óleos essenciais com segurança, com confiança, de forma personalizada, sem ficar dependendo de receitinhas prontas. Receitas prontas são legais? São legais, no CDA tem também. Mas a gente precisa entender a forma de usar os óleos essenciais e aplicar a cada pessoa para então montar protocolos personalizados, individualizados para cada pessoa. Cada pessoa é única, então a gente precisa trabalhar essa individualidade, tá? E aí, através do meu método do CDA, você tem essa possibilidade, né? De perder a insegurança, de perder o medo, de perder a vergonha, enfim, você tem lá todo um processo que vai te ajudar do começo ao fim. Se você aí usa os óleos essenciais, trabalha com eles, se você quer aprender para profissionalizar ou para adquirir mais conhecimento, né? E o outro caminho é o caminho do autoconhecimento, né? Primeiro foi o caminho do conhecimento, agora é o caminho do autoconhecimento. O que significa CDA? CDA significa Caminho dos Aromas, é o meu curso de aromaterapia, que você tem acesso clicando lá no link da bio, e aí você tem todas as informações lá na página para que você conheça os óleos essenciais ou adquira ainda mais conhecimento para indicar os óleos essenciais. O curso serve também para quem é usuário dos óleos essenciais? Serve também, né? Porque às vezes a pessoa não quer passar por uma consulta aromaterapêutica, às vezes ela quer aprender para usar sozinha, né? O mais comum é que você aprenda para poder se profissionalizar, mas muitas pessoas começam aprendendo para o uso próprio e tá tudo bem, e algumas começam assim e depois se profissionalizam, tá? O segundo caminho é o caminho do autoconhecimento, como eu falei. E esse sim, né, é uma ajuda mais personalizada, mais individualizada, é um processo terapêutico para quem não quer aprender a usar óleos essenciais, para quem quer ser cuidada, para quem quer desenvolver autoconhecimento, autocuidado, autoconfiança, para as pessoas que estão ali ou precisam de um processo terapêutico. A Magda está falando só uso mesmo. Sim, você pode escolher entre os 2 métodos, tá? E aí fica ao seu critério. Porque algumas pessoas e algumas situações cabem aí uma consulta aromaterapêutica, né? Um processo terapêutico para lidar com esses desafios, né? Com medo, com a insegurança, enfim, tá? Então tem esses 2 caminhos para você, é só acessar o link da bio e fazer a sua escolha, escolher o seu caminho, tá? Mas não acabou não, gente, não acabou não. Agora nós vamos para o 5º passo, para o 5º segredo, né, para desbloquear esse medo. E agora eu vou convidar aqui a minha convidada especial, uma especialista na inteligência emocional, é a Janine. Acho que ela já mandou aqui o convite para mim, deixa eu ver. Aqui. Tá entrando. Olá! Deu certo? Tá me vendo direitinho que eu não estou te vendo. Tá ok aí, né? Tá ok. Não tá me vendo? Não, mas não tem problema. Se estão me vendo bem, Tá tá todo mundo tranquilo, eu tô vendo te a ouvindo gente bem. aqui? Oi? Tá todo mundo vendo? Será que tá todo mundo vendo ambas aqui? Acho Ótimo. que sim, né? Tá, tranquilo. Ah, beleza. Então. Muito, Então, Janine, se apresente. muito bem. Eu sou Janine, eu trabalho com mentoria para inteligência emocional, então eu sou formada como mentora.
Também fiz formação de análise como analista comportamental e eu já trabalhava há algum tempo, né, com os óleos essenciais em questões das massagens terapêuticas. Então, eu já trabalhei com ventosa, terapia, com reflexologia, e tudo isso foi agregando mais informações sobre isso, né, sobre a questão terapêutica. Sim. E aí hoje, vamos lá, né, falar sobre a questão do medo, que é algo que assusta tantas pessoas. Tem pessoas que têm medo de ter medo, né? Então é isso aí que a gente vai continuar. Desculpa, eu não te ouvi, Bia. Fica à vontade. Ah, tá Fica ótimo. à vontade. Tá, tranquila. Então a Bia já explicou muito bem aí a questão do medo, mas é interessante que em questão terapêutica, que ela até comentou lá, né? Apoio terapêutico é uma coisa importante porque descobrir a origem do medo parece ser fácil, mas às vezes não é. Envolve muita coisa, inclusive a questão de infância, né? Mas a gente precisa lembrar que o medo é uma emoção e, assim como qualquer emoção, ela precisa ser sentida e precisa colocar para fora isso. E geralmente o medo, a Bia até explicou bem aí que o medo ele faz gerar em nosso corpo hormônios que faz a gente colocar para fora. Então, esses hormônios como adrenalina, cortisol, vai fazer você agir. Então, não seria para a gente ficar paralisado, né? É algo que faz a gente agir. Então, o objetivo agora desses outros três é fazer a gente agir. Então, vamos lá para o quinto passo aí, em relação a como desbloquear o medo. E o quinto passo é você descobrir quais são os seus valores. O que é importante para você? Você considera o que tão importante e por que você não está chegando lá? Então, se aquilo é importante, a gente coloca numa cadeia de valor, a gente vai conseguir tomar caminhos para chegar lá. Se a gente não sabe exatamente o que a gente quer, fica mais difícil da gente fazer algo. E aí vai surgir aquela sensação que o nosso corpo tem quando a gente faz assim, eu acho que não era para ser. Aí dá uma sensação de alívio, uma sensação gostosa, né? A gente fica tranquilo porque acha que não era para ser. Mas tudo isso pode ter sido só apenas o medo. Então, o quinto passo aí que você pode fazer é colocar em pauta quais são os seus interesses, quais são os seus valores, o que é que te importa mais. Se é aquilo importante, eu vou fazer o possível para chegar lá. E isso se aplica aí, por exemplo, à questão de você disposição. A gente aqui provavelmente tem aqui entre nós, pessoas que estão assistindo, que são da área que precisa se expor. Por exemplo, você trabalhar com óleos essenciais, tem óleos que se vendem por marca, mas vamos confessar que quando a gente conhece quem está por trás, não traz mais credibilidade? Eu geralmente costumo comprar na internet, com lojas de internet, né? Online. E aí uma das preocupações que eu tenho é saber se aquele link que eu estou clicando é seguro, se aquela loja realmente é segura, se aquela marca é confiável. Às vezes eu vou até lá no Reclame Aqui para confirmar, né, se é confiável mesmo. Então isso vai fazer diferença quando a gente tem alguém que diz assim, eu confio e certifico. Então, a gente saber exatamente o que importa vai ajudar a gente a ser essa marca. Se a gente está lá vendendo ou trabalhando com óleos essenciais ou qualquer que seja o trabalho que a gente faz, a gente conseguir, por exemplo, aqui tem uma conhecida, né, Sabores da Mar, trabalha com bolos deliciosos. Quando ela coloca lá a marca dela, a presença dela, vai ajudar a pessoa a entender que é mais de confiança. Então, o medo que faz a gente paralisar de não colocar, não fazer isso, pode ser porque a gente não tem nossos valores definidos. Então, uma das primeiras das coisas aí que a gente pode fazer, que é o quinto passo, né? Ter valores definidos. O que é importante para você alcançar. O sexto passo tem a ver também com o que a Bia falou. Ela falou sobre a aceitação no primeiro ponto aí, né? Ela falou sobre a origem do medo. E a aceitação, diferente do que muitas pessoas acreditam, que a gente às vezes pensa que aceitar é se conformar, mas não. Aceitar tem a ver com você identificar onde você está, saber para onde você quer ir e agir nesse meio termo aqui.
Então, a gente precisa saber onde está e para onde a gente quer ir. Então, a aceitação é um sexto passo importantíssimo. Se você identificou lá seus valores, vamos lá agora aceitar. Ah, eu aceito que eu estou com medo, eu entendo a origem do medo, como foi o primeiro ponto, né? Eu sei o porquê. Então, agora, o que que eu vou fazer para lidar com esse medo, com essa origem, com esse problema que está acontecendo aqui? Porque a gente já viu que o medo serve para proteger, mas não para paralisar. Então, se não é para paralisar, a gente precisa agora ter como guia o que que a gente vai fazer. Então, a aceitação envolve isso. Aqui está falando não evitar o medo, exatamente. Não é evitar o medo. A gente precisa se expor ao medo. Na verdade, Magda, o medo, ele só vai ser vencido se a gente realmente se expor. Não tem como a gente vencer o medo sentado, né? Parado. Até porque o medo é uma emoção que coloca para fora hormônios que fazem você agir. Então, não seria para a gente ficar lá paradinho, é para a gente agir mesmo, não evitar. Muito bem. Continua assim com essa mentalidade aí, tá? Não evitar o medo. Muito bem. Então, o sexto ponto é aceitar. A gente entendeu qual é a origem, a gente sabe quais são nossos valores, o que eu vou fazer para vencer esse medo. A gente viu aqui várias coisas que fazem a gente desbloquear o medo. A gente até vencer, mas a gente tem inúmeras outras coisas, né? Com conhecimento, como a Bia comentou, o autoconhecimento é o principal, porque a gente percebe, a gente vai descobrir que o medo tem muito a ver com questões da infância. Então, o apoio terapêutico ajuda nessa questão aí, né? De você reencontrar, rever o seu passado de uma forma que não é para machucar, mas sim para você entender o porquê das coisas e depois você conseguir seguir em frente. Então, temos aí mais esse lado. Verdade. Terapia. Todo Terapia é mundo devia fazer, importantíssimo. né, Janine? Não tem. A gente quer fugir, apesar de. É porque antes a gente não falava tanto de terapia. Hoje está se falando muito de terapia, terapia, só que era para todo mundo fazer terapia, né? A gente vive tão sufocado. Sim. Não ter vergonha de pedir ajuda. Ai, que ponto crucial. Um ponto, assim, um ponto. Eu vejo que muitas pessoas hoje se sentem bloqueadas, têm medo de passar em uma terapia, de passar em uma consulta aromaterapêutica. A consulta de aromaterapia não deixa de ser uma terapia, Sim, né? É uma sim. terapia com aroma, com os Exato. óleos essenciais. Então, muitas pessoas têm medo, né, de expor suas emoções e ficam bloqueadas e ficam rígidas, guardando só para si tudo aquilo. Isso faz um mal, né, Janine? Verdade, faz muito mal mesmo. É como você comentou bem no iniciozinho da live, você fez um comentário sobre controlar. A gente usa a palavra controlar porque a gente já entende, né, que o controlar não é você simplesmente parar. Mas para quem está assistindo, não pense que controlar é você segurar. A gente não consegue segurar emoções. Emoções é para ser sentida. Então, se aparecer o medo, que bom, porque o medo é para te proteger de ameaças e perigos. Mas aquele medo ali naquele momento é para te parar ou para você continuar? O que você quer? Ele está à frente ou precisa parar mesmo? Então, essa parte, assim, a gente precisa pensar com bastante carinho, né? Sobre a gente, ter um autoconhecimento mesmo. Isso é muito bom. E a terapia é o que permite isso, né? A gente ter o autoconhecimento. E aí, se a gente já identificou a origem do medo, a gente já fez, já procurou saber quais são nossos interesses, qual a importância, a gente entende que eu estou sentindo medo, eu estou com medo. E o porquê do medo, por exemplo, algumas terapias, algumas terapeutas, ou aromaterapeutas, né, que trabalham com a parte de aromaterapia, às vezes tem medo de se expor, como a gente comentou, não quer aparecer. Mas por que a gente não quer aparecer? É porque a gente está com medo de ser criticada, com medo de ser julgado, com medo de viralizar. E às vezes a gente faz um vídeo tão bom que vai lá para frente e a pessoa tem medo disso. Tem pessoas que têm medo disso, né? De lidar com todas essas questões. Então, se você é boa no que faz, não tenha medo. Veja o que é importante para você. Qual é o objetivo de você estar aqui no Instagram? Você colocar lá
as suas peças no Instagram, expor, né? Aqui, por exemplo, existe pessoa que faz bolo, pode ter pessoas que trabalham com óleos essenciais. Por que que você está lá no Instagram? É para mostrar o seu produto, para vender mais, ou você só quer postar uma foto? Então, se é para vender mais, coloca lá a sua marca, não tenha medo, não, vai encarando. E aí tem o sétimo passo, que tem a ver com isso, né? Com a ação. A gente precisa se expor. Então, o medo só vai ser vencido com a exposição. A gente precisa se expor de vez? Não precisa, a gente pode se expor aos poucos. E tem algo que o nosso corpo ele tem que é fenomenal. Nosso cérebro, ele consegue imaginar coisas de uma forma que parece ser real. Então, quando a gente vai ver lá, por exemplo, o caso do medo, né? Ainda nem aconteceu, mas a gente já está pensando que está acontecendo. E aí, às vezes, a gente permite o medo paralisar. Mas você também pode usar essa coisa que o seu cérebro tem, que é incrível, para fazer acontecer. Então, você pode visualizar coisas que te fazem sentir com medo. Por exemplo, você que tem medo de se expor no Instagram ou em qualquer rede social, você já parou para pensar como seria você se expondo? Então, vai tentando imaginar, porque a imaginação faz a gente vivenciar, o nosso corpo experienciar as coisas aos poucos. Então, vai tentando aos pouquinhos, ao invés de tentar logo criar um vídeo grande, uma live, por exemplo, né? Tá aqui numa live é desafiadora, né, Bia? Você é muito mais experiente do que eu nesse caso aí, você já criou várias lives. Imagina, imagina. A gente vai chegando Então, lá, a gente vai chegando lá. exatamente. Então, às vezes, criar uma live, você tem um conteúdo para conversar. Tem gente hoje que está fazendo podcast e acha que é a coisa mais simples do mundo, mas para uma pessoa chegar lá no podcast, ele já fez muita coisa antes, que é simples. Então, nunca pense que o simples é ruim. Começa pelo simples. Que tal você começar, por exemplo, com uma foto sua no Story? Colocar alguma mensagem, né? Ou talvez você começar criando um story de vídeo bem curtinho. A gente tem lá de 15 segundos, de 30 segundos. Começa com um vídeo bem curtinho, vai se expondo aos poucos. Além disso, da exposição mesmo literal, vai expondo sua mente com isso. Vai pensando como seria se eu fizesse assim. Ah, eu quero fazer assim, assado, como se você estivesse fazendo um script. Você visualizar a cena como poderia ser, isso ajuda muito ao seu corpo entender que aquilo ali é natural para você. Então, isso vai te facilitar você não ter medo. Ou, se tiver medo, ir mesmo assim com medo, que às vezes a gente tem que ir com medo mesmo, né? É Eu, verdade. eu mesma Situações tenho. que não tem o que fazer, né? Oi? Existem situações que não tem o que fazer, né? Exato, exatamente. Eu, por exemplo, ó, dirijo e aí, às vezes na BR, eu tenho muito medo de ficar entre caminhões. Mas se eu já estou na BR, estou entre caminhões, vai com medo mesmo. Vai lá. Já visualizei várias vezes e dá certo, vamos lá. A gente não pode paralisar. Então, isso funciona para todas as situações. Se você quer vencer o medo, vai fazendo e colocando em prática. A Bia deu aí tantas dicas de óleos essenciais que eu fiquei pensando. Teve outros óleos que eu nem imaginava que servia para aquilo. Muito legais. Então, faz isso, cuida da terapia, faz terapia, porque terapia é para resolver essas situações. E quando a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue identificar bem nossos valores, a gente consegue fazer bem a aceitação e a gente consegue também agir mesmo com medo. Então, faz isso. Verdade. Muito bem. E é muito interessante tudo isso que você falou, né? Porque às vezes a gente não tá bem, a gente acha que tá bem, mas não tá bem. E aí a gente tá naquele loop, naquela fazendo, acontecendo, mas na verdade a gente não tá bem internamente, né? A gente não tá enxergando a situação, as possibilidades. A gente tá num piloto automático, né? E Sim, aí as coisas não funcionam, as coisas não funcionam. Para você desenvolver qualquer coisa na tua vida e ser bem-sucedida, você precisa estar bem internamente. Se você não estiver bem internamente,
eu sempre falo isso, como que nós, terapeutas, aromaterapeutas, vamos cuidar de outras pessoas, né? Você, consultora também, que vende os óleos essenciais, enfim, trabalha com alguma coisa nesse sentido, como é que nós vamos cuidar de outras pessoas se nós não estivermos bem? Não tem como. Na verdade, a gente não consegue nem atingir o nosso cliente, nem chegar no nosso cliente. Às vezes as pessoas, por que não chega cliente para mim? Porque a gente não está segura, confiante o suficiente, estamos com medo, e as pessoas percebem isso de alguma forma, às vezes até de forma inconsciente, né? E aí a coisa não acontece, a coisa não desenrola porque existe uma trava ali emocional e às vezes até uma patologia mesmo, né? Um transtorno de ansiedade, por exemplo, que está gerando muito medo naquela pessoa e ela precisa cuidar disso primeiro para poder se desenvolver profissionalmente, né? Então, as coisas não funcionam, não tem jeito, não funcionam, né? A gente A precisa, Magda tá falando, quem se entende. é, a gente, Exato. a gente precisa entender que a gente gosta, às vezes, de se colocar no lugar de vítima, né, Bia? E aí, ai, eu tenho medo, tenho medo. E aí fica lá, eu tenho Mais medo. fácil, né? É, inclusive, isso, eu tenho medo, essa expressão aqui que eu acabei de falar, até a terapia ajuda você na questão da neurolinguística. Até na forma que você fala sobre você, afeta o seu modo de ser, de você agir. Então, tem muitas coisas assim que a gente tá lá porque a gente quer, cômodo. Nosso corpo foi feito para ficar relaxado, né? Então, vamos ficar lá tranquilinhos. Mas a gente precisa se expor. Se a gente não se expor, a gente não consegue vencer nada e também não aprende nada, né? A gente fica paralisado. É verdade. Exige força, né, para o nosso cérebro se movimentar. Então, ele prefere melhor ficar quietinho ali, confortável, Sim. quietinho, é melhor, né? A zona de conforto é mais seguro, né? Mas aí, se nós começarmos a pensar pelo outro lado, e se der certo, né? E se funcionar? E se fizer sucesso? E se eu viralizar? E se, né? Quando a Sim. gente começa a reverter esses pensamentos para o positivo, aí o jogo vira, né? Mas se a gente, por exemplo, está dentro de um processo patológico, não vai acontecer. A gente precisa de ajuda terapêutica, Sim, né? verdade. Às vezes está faltando conhecimento, né, para que você possa passar segurança para o teu cliente, conhecimento dos óleos, conhecimento da aromaterapia. Então você vai lá e busca conhecimento, mas às vezes está faltando autoconhecimento. Aí você, Uhum. aí você precisa de ajuda, Sim. né? A gente precisa de ajuda. É E no isso. autoconhecimento, quem quiser se conhecer bem, pode me acompanhar lá também, tá? Que a gente Isso. vai fazendo, tentando dar o máximo de dicas, né, Bia? A gente usa as informações para dar o máximo de dicas, mas quem quer fazer mentoria também pode ficar à vontade. Vai ser muito bom ter vocês lá. Muito bom. Como é que é a tua mentoria mesmo? Fala um pouquinho mais. Então, a mentoria, ela é com o objetivo de estimular lá a inteligência emocional. A gente tem nossas emoções e às vezes estão descontroladas. Então, o objetivo da mentoria é o autoconhecimento, a gente entender o que está acontecendo e daí a gente tem uma prática. Então, dentro da mentoria, a gente tem ferramentas que vão te ajudar a colocar em prática e você conseguir regular suas emoções de uma forma equilibrada, né? Não ficar nem muito e nem tão pouco. Mentorias que ocorrem. Eu acredito que sua sessão também deve ser 1 hora ou mais, Bia? Não sei. É em torno de 1 hora. A sessão de aromaterapia, a consulta é em torno de 1 hora. Pronto. Então, ocorre da mesma forma, assim, cada 1 hora a gente faz uma sessão com um tema específico, e aí eu vou passar para você ferramentas que te ajudam a lidar com determinado tipo de emoção. E é muito bom Isso. porque a gente descobre como a gente funciona e aí como a gente pode agora funcionar melhor, né? É bem legal a Exato, mentoria. exato. Muito bom mesmo. Alguém tem alguma pergunta, meninas? 40 minutos já, 44 minutos, na verdade. Passa voando, né? Eu sempre Sim. falo. E assim, Aham. gente, a gente começa com dificuldade. Ah, eu não consigo
fazer live, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Mas depois a gente gosta de fazer live, Sim. gente. Eu tô amando fazer live. Todas as segundas eu tô aqui. Em todas as segundas, às 15 horas, tem Aroma Live. Hoje foi excepcionalmente especial aqui o horário, né? Então é isso. Ninguém tem uma pergunta, ninguém tem pergunta para fazer. Muitas pessoas entraram aqui hoje. Muito bom. Agradecemos a presença de todas vocês, né, Janine? Sim, muito Bom ter todas obrigada aí por vocês ter aqui. compartilhado, por ter comentado também, né, interagido. Isso é muito legal, porque a live acaba sendo mais produtiva. Exato, exato. Então é isso, minha gente, é isso. Bora desbloquear esse medo, bora agir, bora. Né, Janine? Então E vamos lá. é isso. É isso, minha gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Janine, pela sua participação. Foi maravilhosa, foi incrível. Muito obrigada. Né? Então, até a próxima segunda-feira, gente. Só que segunda-feira, às 15 horas da tarde, tá bom? A nossa Aroma Live. Obrigada pela participação e até a próxima. Tchau! Obrigada.